Um dia, 3 meninos estavam segurando Jim, batendo nele implacavelmente e o intimidando sem limites. Jim tinha se entregado completamente à surra, aceitando cada soco sem reagir. Contudo, ele decidiu se afastar, mas então, um dos valentões insultou sua mãe dizendo: "Vai correndo para sua mãe e deixa ela te amamentar. Você é tão inútil quanto ela." Ao ouvir essas palavras, Jim ficou consumido pela raiva. Ele se lançou contra o garoto e deu um chute que lhe arrancou os dentes. Em seguida, virou-se para os outros valentões e facilmente os derrubou. Ele levantou a mão para continuar batendo neles, mas sua mãe chegou à cena e o parou, dizendo: "Basta, eu te disse que a força existe para proteger os fracos, não para atacar os outros." Jim tentou explicar que foram eles quem começaram a intimidá-lo primeiro e que ele estava apenas se defendendo, mas sua mãe ignorou suas palavras e ordenou que ele voltasse para casa com ela imediatamente. Quando entraram na casa, ela começou a lhe dar uma lição sobre moral mais uma vez, dizendo que a força é uma espada de 2 gumes. Ela pode mudar a vida para melhor ou para pior. E, quando ela deu à luz, o trouxe para este lugar isolado para ensinar o lado bom da força. Mas se ele deixasse a raiva controlar como hoje, atacando qualquer um que intimidasse, ele não seria mais do que um vilão. Por isso, ele havia perdido a luta de hoje. Jim olhou para ela confuso e disse: "Mas eu os derrotei, como perdi a luta? Eu não entendo." Sua mãe respondeu: "Você perdeu a batalha contra a sua raiva. Se você não conseguir controlar sua ira no futuro, todo o seu treinamento será em vão. Agora levante-se, vamos treinar lá fora." Jim ficou radiante ao perceber que realmente iriam treinar, então a seguiu para fora para começar. Sua mãe começou ensinando-lhe que, para controlar sua força, ele primeiro precisava dominar suas emoções durante a batalha. Em seguida, ela lhe mostrou técnicas poderosas e impressionantes, deixando Jim maravilhado. Depois que a sessão de treinamento terminou, ela lhe disse: "Se você conseguir controlar sua raiva, será capaz de controlar qualquer luta, ocultar suas intenções e derrotar seus oponentes com facilidade." Depois, ela demonstrou uma de suas técnicas lendárias nele, deixando Jim completamente impressionado. Eles continuaram treinando, com Jim aprendendo disciplina e autocontrole em suas ações. Tudo estava indo bem. No final do dia, Jim e sua mãe voltaram para casa para o jantar. No entanto, enquanto ela preparava a refeição, de repente ouviram a voz de um dos pais dos meninos que Jim havia batido. Ele estava parado do lado de fora da casa, gritando insultos com todas as forças. Jim e sua mãe saíram para confrontá-lo. Ela perguntou ao homem o que ele queria e por que estava ali. Furioso, o homem respondeu: "Seu filho bateu no meu garoto. Preciso ensiná-lo uma lição agora para satisfazer a minha raiva." Jim estava prestes a perder a paciência, mas sua mãe o acalmou, dizendo: "O homem está certo, Jim. Você precisa pedir desculpas ao filho dele pelo que fez. Peça desculpas. Você deve estar brincando. Eu deveria quebrar o braço dele para ele nunca mais fazer isso. Mas a verdadeira culpa não está nele, e sim em você que o criou mal." Naquele momento, a raiva de Jim explodiu novamente. Ele partiu para cima do homem, mas o homem pegou uma garrafa, quebrou e se preparou para atacá-lo. Jim atacou com toda a força, mas, de repente, sua mãe deu um único golpe que fez o homem cair no chão. Ela, então, olhou para seu filho e lhe disse para levar o pai dele e ir embora. Depois, ela e Jim voltaram para dentro da casa. Sentaram-se juntos e ela o acalmou dizendo: "Eu vi o jeito que você sorriu mais cedo depois de bater naquele homem velho. Então, deixe-me explicar como eu fiz isso. Tudo que eu fiz foi usar o golpe dele contra ele. Eu bloqueei e isso fez ele cair sozinho." Ela então acrescentou: "Agora vamos dormir, amanhã o seu treinamento vai continuar." Jim ficou encantado com as palavras de sua mãe e concordou, mas, de repente, ela se levantou alarmada, olhou para as cortinas e o que viu a fez congelar no lugar. É uma besta lendária, uma que abriga extrema hostilidade contra a família Kazuma. Ela veio para nos matar imediatamente. A mãe correu em direção a Jim, segurando-o firmemente, dizendo: "Você deve ficar dentro de casa e nunca sair, não importa o que aconteça. E se algo acontecer comigo, você deve ir para a casa do seu avô e treinar lá." Jim não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebeu que um perigo aterrador estava ameaçando sua casa. Ela soltou a mão de Jim e saiu para enfrentar a besta. Sob a luz da lua, ela parecia horrível, assumindo uma postura de batalha, pronta para eliminá-la. A luta começou. A mãe usou toda sua força e habilidade, mas não conseguiu acompanhar a criatura, que era extremamente forte, atingindo-a com golpes brutais. Jim ficou congelado atrás da porta sem conseguir se mover, ouvindo os gritos de dor da sua mãe enquanto a besta continuava seu ataque implacável. Então, a besta a agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-la, quase tirando sua vida. Jim não conseguiu mais suportar. Ele correu em direção à besta a toda velocidade e a golpeou, mas o monstro era poderoso demais. Os ataques de Jim não tiveram efeito, nem ao menos conseguiram forçar a besta a soltar sua mãe. Ele continuou atacando, tomado pela raiva, mas a besta perdeu a paciência
paciência e o golpeou com tanta força que Jin foi lançado para longe. Depois, a besta jogou sua mãe no chão e avançou em direção a Jin para acabar com ele. Mas a mãe se recusou a desistir. Ela se levantou novamente, usando toda a sua força restante para afastar a besta de seu filho. A casa desmoronava sob a intensidade pura da batalha. A mãe caiu no chão enquanto a besta continuava avançando em direção a Jin com a intenção de matá-lo. Apesar de seus ferimentos, ela se levantou pela terceira vez, recusando-se a se render e apontou o dedo para o monstro dizendo: "Venha até mim." A besta, enfurecida pela sua resistência, atacou com toda a força, pronta para apagá-la completamente. Mas a mãe viu um cano próximo e uma ideia surgiu em sua mente. Ela se moveu rapidamente, desviando do ataque da besta e a pegou de surpresa com um contra-ataque repentino. Ela agarrou o braço da besta e a imobilizou no lugar. Nos seus últimos momentos, ela pensou em Jin e sussurrou: "Cuide de si mesmo." Então, ela pereceu nas chamas. Quando a batalha terminou, Jin se levantou dos destroços, desesperado, procurando por sua mãe, esperando encontrá-la viva ou, pelo menos, encontrar algum vestígio dela. Mas não havia nada. Foi então que ele percebeu que ela havia ido embora para sempre. Ele foi tomado pela tristeza, mas não era apenas dor. Era o começo de um novo capítulo em sua vida, um capítulo de vingança. No fundo, ele jurou que nunca deixaria o assassino de sua mãe viver em paz. Ele nunca o perdoaria. Uma semana após a tragédia, Jin foi até Kazuma Corporation para encontrar seu avô. O segurança o conduziu até o elevador e zombou: "Garoto, essa é a terceira vez que você vem aqui pedindo para ver o chefe. Você fica me incomodando, então acho que está na hora de eu te punir." Mas Jin respondeu com firmeza: "Eu vou me encontrar com meu avô Kazuma. Não importa o quanto você tente me impedir. Então me leve até ele agora." Ao ouvir a palavra avô, o segurança hesitou por um momento antes de finalmente levar Jin até o último andar, onde seu avô o aguardava. No entanto, o velho não reconheceu Jin. Ao invés disso, zombou e disse: "O que você está fazendo aqui, seu pirralho inútil?" Jin respondeu com a voz cheia de dor: "Um monstro atacou minha mãe e a mim na floresta. Ele a matou bem na minha frente e eu não consegui fazer nada para salvá-la. Mas antes de ir de arrasta, o último desejo dela foi que eu te encontrasse e pedisse seu treinamento. Então, eu vim aqui para cumprir seu último pedido." Depois de ouvir a história, o avô ficou impressionado com a determinação de Jin e disse: "Muito bem, eu vou te treinar até você se tornar forte o suficiente para enfrentar aquela besta e vingar sua mãe. Mas sua força é miserável, você precisa começar a aprender a lutar imediatamente." Jin hesitou: "Eu não estou pronto ainda, e minha mãe me disse para nunca começar brigas com ninguém." De repente, o velho o atingiu sem avisar e disse: "Bem, a luta começou. Mostre-me o que você tem." Percebendo que não tinha escolha, Jin aceitou o desafio e imediatamente começou a lutar. O avô continuou o treinamento severo de Jin até ele estar completamente exausto e incapaz de se mover. Então, o avô falou com firmeza: "Você deve me provar que é digno de carregar o nome Kazuma e que é capaz de matar aquele monstro." No final, Jin estava cheio de excitação e concordou em seguir em frente. No dia seguinte, o avô começou oficialmente o treinamento, levando-o para a arena de treinamento, onde ele enfrentaria seus testes. Ele disse: "Até eu, quando tinha sua idade, fui treinado aqui pelo meu próprio avô. Antes de começar o meu treinamento, ele fez um artesão habilidoso desenhar aqueles 2 pilares ali. Eu precisei quebrar um deles para concluir o meu treinamento. E claro, eu consegui. Agora é sua vez, Jin." Apontando para os pilares, ele continuou: "Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para que um dia você possa enfrentar um monstro e derrotá-lo." Jin sentiu uma onda de excitação avassaladora e imediatamente começou o treinamento. Mas seu avô não teve misericórdia. O intenso treinamento continuou, com Jin suportando inúmeros golpes do avô. Depois que terminaram os exercícios na arena, o avô o levou até um dispositivo de treinamento e o destruiu com um único golpe. Então, ordenou que Jin tentasse quebrá-lo também, mas por mais que tentasse, ele não conseguia. O treinamento continuou dia e noite, com Jin recebendo golpe após golpe de seu avô, tornando-se mais forte a cada dia que passava. Um dia, o avô colocou uma pedra na frente de Jin e lhe instruiu a quebrá-la. Cheio de determinação, se preparou e deu um soco poderoso na pedra, mas ela nem sequer rachou. Então, o avô colocou uma pilha de pedras diante dele e com um único golpe de seu punho destruiu todas em um instante. "Isso é só o começo, garoto. Quero ver todo o seu potencial." O treinamento continuou por várias semanas, até que, um dia, o avô convidou Jin para o jantar. Eles iam se encontrar com um convidado importante que tinha informações sobre o monstro, juntamente com um pingente que supostamente revelaria sua localização. Jin estava incrivelmente animado, mas quando o homem chegou, ele aumentou o preço acordado pelo pingente. O avô então ordenou que Jin o tomasse à força. Jin hesitou no início, mas no final seguiu a ordem. No entanto, o homem não se entregou facilmente. Ele puxou uma faca zombando de Jin, pensando que ele era fraco, mas Jin não lhe deu a chance. Com um golpe poderoso, ele derrubou a faca da mão do homem e imobilizou completamente seu braço. Naquele momento, o avô ordenou que Jin terminasse com o homem. Jin hesitou por um breve momento,
mas no final seguiu a ordem e derrubou o homem. O avô então olhou seriamente e disse: hesitar em momentos críticos o fará ir de arrasto. Você deve ser decisivo e nunca hesitar novamente. Caso contrário, as consequências serão severas. Se continuar a se apegar à misericórdia, você nunca será capaz de derrotar um monstro. Jin lembrou de tudo que havia passado no passado e percebeu a verdade nas palavras de seu avô. Desde aquele dia, Jin treinou implacavelmente com seu avô sem parar por um único momento. Sua força cresceu, seu corpo mudou e ele se tornou mais poderoso e resiliente. Finalmente, após 4 anos, Jin desafiou seu avô para uma batalha final que serviria como seu teste final antes de concluir seu treinamento. O avô aceitou sem hesitar e ambos os lutadores liberaram todo o seu poder. No início, o avô dominou completamente a luta, mas de repente um brilho apareceu nos olhos de Jin e seu poder lendário despertou. Ele perdeu completamente o controle e liberou sua técnica final em um único momento. Jin superou seu avô, completando oficialmente seu treinamento. Por fim, o avô reconheceu a força de Jin e decidiu organizar o torneio Punho de Ferro, uma competição que atrairia os lutadores mais fortes de todo mundo devido ao seu prêmio incrível. Naturalmente, o monstro entraria entre aqueles atraídos pelo torneio, já que a energia de combate naturalmente o atrairia. O evento inteiro se concentrou em Jin, que agora se tornara o braço direito de seu avô. Depois de concluir seu treinamento, Jin saiu da arena e viu uma pedra à sua frente. Ele apertou o punho e a golpeou com toda a força, destruindo-a completamente. Seu treinamento havia terminado, era hora da grandeza. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.